Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse áudio ou nesse vídeo de hoje. Bem atenção. Eu vou tentar ser bastante pedagógico. Eu vou tentar dar o meu máximo para você compreender o que eu vou te apresentar. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você que está chegando agora aqui, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, dê aquele tapa no like para a gente alcançar mais pessoas. Estamos chegando aí a 1000 inscritos. Eu acho assim um êxito muito grande. Eu nunca imaginei que um canal que nem o do Jair Gomes, que é um quebra de paradigma, tentando desmistificar tudo o que seja as potências maçônicas autocráticas, e aí me vem agora mais uma luta contra um sistema organizacional, né, e que eu passarei a externar nesse vídeo. E espero que você não saia desse vídeo, ok? Permita-me, deixa eu tentar aqui ser bastante moroso e pedagógico. Mas para isso, como disse Pitágoras, você não tem o conhecimento do que seja a soma, a diminuição e a multiplicação se você não tiver o conhecimento do princípio dos números. Se você não tiver o conhecimento do princípio dos números, você jamais fará uma conta, né? Uma soma, uma diminuição, uma multiplicação, uma divisão. Você não conseguiria. Então é necessário que primeiro você tenha o conhecimento dos números. Jamais você conseguiria fazer uma soma se você não tivesse os números. Então tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio. Pitágoras foi muito feliz quando ele trouxe essa luz, filosoficamente falando, para a humanidade. Então, para entender esse maçonaria, nós temos que ter um princípio. E qual é o princípio da maçonaria? Ora, basta você ganhar um tempo e buscar na historicidade da própria maçonaria. A maçonaria diz ser uma detentora, né? Uma detentora de uma transmissão iniciática. E isso começa nos mitos, nas lendas, que essa transmissão ela é passada de geração a geração por meio de mestre a neófito, né? O mestre tem a ortoga de fazer os princípios da transmissão dessa áurea catena. Então a maçonaria ela se classifica como uma escola de mistério. Ela se classifica como uma escola de tradição iniciática. Veja bem, você deve entender o que seja essa temática, uma escola de tradição, de uma cultura e etc. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma que hoje se diz ser uma religião, que é o candomblé aqui no Brasil. O candomblé também não é uma transmissão iniciática, detentora, assim a mesma diz aqui no Brasil, que é das culturas antigas dos Yorubá na África e etc. Chegou aqui no Brasil e o candomblé hoje não dá continuidade a essa transmissão e etc, etc. Bem, não é diferente a maçonaria, não é diferente o cristianismo. O cristianismo também é uma escola de transmissão de um conhecimento passado de mestre a neófito. Então essas escolas de tradição, elas se baseiam nessa transmissão, ela tem essa regularidade, elas têm essa origem, é isso que faz ela existir. Nenhuma coisa que venha querer fazer afirmação para a sua existência não tem sustentabilidade dentro do que consiste essa escola, essa transmissão. Então é isso que se faz a maçonaria existir, é essa transmissão iniciática, é essa a sua regularidade, Qualquer outra forma que não seja essa regularidade não pode se dizer maçonaria. Por isso que ela se declara, clama para si como diretriz para externar a sua regularidade em pontos, em pilares, que nada mais é
que os landmarks, os 12 pontos de regularidade, que são as, digamos assim, as diretrizes, a regularidade dessas instituições maçônicas. Vocês estão acompanhando, não é isso? Estão acompanhando, espero que sim, e estejam entendendo. Então a maçonaria ela é detentora dessa transmissão. Digamos, acompanha, digamos que uma pessoa não maçom, ela não foi iniciada, ela não tem essa transmissão de áurea catena, ela não foi devidamente iniciada dentro de uma loja legalmente constituída, ela não passou pelo processo iniciático, ela não passou pelo ritual iniciático. Ela pode se dizer maçom? Claro que não, não é verdade? Claro que não. Então, digamos que essa pessoa que não é maçom, ela decide reunir-se em um dado momento com mais pessoas e aí ela cria-se uma diretoria sólida, digamos, de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário, de um órgão fiscalizador. E essas pessoas ali, naquele comum acordo, elas decidem criar uma pessoa jurídica, criar uma instituição sem fim lucrativo. E ela procura o órgão competente, né? Essas pessoas procuram o órgão competente e consegue ali, de forma documentada, tirar o seu registro, né, como pessoa jurídica e como uma instituição sem fim lucrativo. Essas pessoas, elas podem dizer que dentro da sua, digamos assim, da sua razão social, ela pode colocar Grande Oriente, digamos assim, Grande Oriente Fulano. Eles podem fazer isso? Podem. Eles têm todo o direito. A junta, né, ou seja, o órgão, sequer vai perguntar quais serão os fins do que aquela instituição está sendo criada. Não vão perguntar. O que vai valer para aquele órgão são os documentos apresentados e a petição ali, principalmente se for feita por um bom contador, por um bom advogado, né, a coisa vai acontecer. Né? A coisa vai acontecer. Então, esses indivíduos, eles podem dizer que tem essa regularidade na origem? Eles podem dizer que são devidamente maçons iniciados, elevados, exaltados? Podem? Me responda. Claro que não, não é verdade? Mas hoje, alguns indivíduos, alguns profissionais de certa área, né, que eu vou aqui declarar, bons contadores, bons advogados, estão dando legalidade a essas instituições sem os princípios da transmissão de áurea catena, sem os princípios devidamente inseridos dentro dessa árvore genealógica, estão dando direito a essas pessoas a se declarar maçonaria pelo simples fato de ter uma pessoa jurídica. Contra fato no argumento. Beleza? Vocês estão acompanhando? Bem, mas você, né, digamos, nós outros, somos uma potência maçônica com essa regularidade na origem. Fomos devidamente iniciados, constituímos uma potência maçônica segundo o que consiste o primeiro ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. 3 lojas legalmente constituídas, ou mais loja, fundou-se uma potência maçônica. Dentro dessa regularidade na origem, ela é uma potência regular? É uma potência regular, certo? Ela é uma potência regular, ninguém pode tirar esse mérito da mesma. Agora, digamos que vocês decidiram, como é comum hoje, as instituições começam, como ocorreu na historicidade, né, das potências maçônicas brasileiras, começam a se expandir, começam a ter visibilidade, né, começam a de fato ter estrutura física. Ora, existe o contrato social do estado ao qual você está inserido. Existe órgãos fiscalizador em relação a um crescimento ilícito de grupos, né, de grupos. Por exemplo,
uma instituição como a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Ela então não está ferindo em nada, o sistema financeiro do Estado. Ela não está ferindo em nada, pode ter certeza disso. Ela não tem nenhum patrimônio, ela não precisa ainda apresentar-se para o Estado como pessoa jurídica, porque ela não tem nenhum tipo de movimento bancário, ela não tem bens móveis e imóveis. Acompanha aí, ela está totalmente inserida somente na tradição iniciática. Ela está dentro da regularidade do que consiste a maçonaria universal. Beleza? Mas a partir do momento, como está acontecendo em alguns estados, né? Alguns estados, a Glumb está começando a crescer em forma geográfica. Agora tem que haver, e há uma necessidade, porque no futuro isso vai causar problema, não para a regularidade na origem do que consiste a tradição maçônica como escola iniciática. Vai causar problema segundo o contrato social do Estado, porque o Estado não está preocupado nas práticas ritualísticas do que consiste na instituição, ou na ordem, ou na fraternidade. Ela não está preocupada com isso, o Estado não está preocupado com isso. O Estado não está preocupado com o que se pratica dentro de uma reunião maçônica. O Estado está preocupado com as coisas físicas. O Estado está preocupado com bens móveis e imóveis. Então, a partir do momento que a Glumb começar a aparecer, digamos assim, fundou-se, comprou um terreno, digamos, e fez um palácio maçônico, estrondoso. Bem, o que vai acontecer? O Estado vai querer saber, não é verdade? O Estado vai querer saber o que está acontecendo ali. O Estado é o órgão fiscalizador em relação ao que consiste esses crescimentos, digamos assim, aparente de algo que venha a ocorrer. Veja bem, vou te dar um exemplo melhor. Um traficante de droga, uma facção. Veja bem, uma facção. Enquanto o chefe da facção, ele está ali no anonimato, né? Ele está ali, de certa forma, vendendo sua droga e etc., fazendo as coisas ilícitas. Mas enquanto esse indivíduo não começa a aparecer para a sociedade, não começa a expor os seus bens adquiridos pelaquela forma ilícita, o Estado está cagando para ele. Ele não está existindo para o Estado. Mas a partir do momento que aquele indivíduo, por esse meio ilícito, ele começa a comprar mansões, começa a aparecer com carros importados, helicóptero, avião, etc., o que o Estado faz? Vai procurar saber de onde está vindo aquele dinheiro. Vai procurar saber qual o meio que aquele indivíduo está conseguindo aqueles benefícios. Assim não é diferente. Não foi diferente com a Igreja Universal, não foi diferente com a Igreja Católica e não será diferente com qualquer outra organização, qualquer outro grupo que venha, de certa forma, se apresentar para o Estado. Então, a partir do momento que a Glumb ela começar a aparecer de forma, como eu estou te apresentando, começar a ter bens móveis e imóveis, é necessário e vai ser necessário que a Glumb se torne uma pessoa jurídica, uma pessoa dentro da regularidade do que o Estado exige, dentro do que o Estado exige. Mas isso nos dá regularidade, segundo o que consiste a tradição maçônica? Não, vezes não, infinitamente não dá. A regularidade da instituição está no que consiste a sua origem. Agora, eu vou ter regularidade para a movimentação do que consiste os bens adquiridos
que a instituição está recebendo de benefício. Aí eu tenho que dar uma satisfação ao Estado. O Estado tem que ficar ciente do que está acontecendo. Aí então eu me torno uma pessoa jurídica, me torno uma instituição sem fim lucrativo e etc, etc, etc. Até porque me tornando uma pessoa, eu falo me tornando no sentido a instituição se tornando uma instituição sem fim lucrativo, ela vai ter não somente a sua existência dentro da regularidade do Estado, mas também benefícios em relação ao que o Estado oferece para a instituição sem fim lucrativo, que é a isenção de vários impostos, como bem vocês sabem. Não é isso? Então não se pode confundir regularidade segundo o que consiste o Estado, o que o Estado me exige sobre os meus bens e imóveis da instituição, em relação ao que consiste a regularidade na escola de tradição iniciática. São duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas distintas, são duas coisas entre o finito e o infinito. Aí, a partir do momento que acontece, como acontece com o Grande Oriente do Brasil, que é uma potência riquíssima, há movimentações de milhões, né? E potências, grandes lojas estaduais, que há movimentações de milhões, é necessário sim que essas instituições tenham as suas declarações diante do Estado, porque senão o Estado vai ver como uma facção criminosa. Vocês entenderam? Simples assim. Então, há uma necessidade dessa regularidade para o Estado, a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de movimento. A partir do momento que você começa a se apresentar de forma lícita, né, de bens, de móveis e imóveis para o Estado. Há uma necessidade. Tem que haver, sim, uma declaração para o Estado. Mas isso, repito, não fere em nada a tua regularidade na origem. A regularidade na origem é uma coisa e a regularidade do que consiste o contrato social do Estado como pessoa a qual você vai se apresentar, os teus movimentos que poderá vir existir, é necessário que você se torne, assim, uma pessoa jurídica como instituição sem fim lucrativo. São duas coisas distintas. Instituição jurídica sem fim lucrativo para a maçonaria como escola de tradição iniciática. Uma coisa não fere a outra. E uma não dá regularidade à outra, como quer esse grupo, né, de grandes contadores que se dizem ser conhecedor da lei e esses grupos de advogados que querem dar princípio na legalidade jurídica. Porque assim você está fazendo com que muitas instituições cria-se CNPJ e se declare aí maçonaria. Aí eu faço um contra-argumento, uma contextualização a um vídeo, né, que hoje pela manhã, por isso que me nasceu esse interesse de fazer esse vídeo, um indivíduo bem paramentado, né, como maçom, com os paramentos maçom, mostrando assim a sua documentação de sua instituição, né, mostrando a documentação de sua instituição como pessoa jurídica e dizendo que a sua regularidade com maçonaria estava nessa documentação. E dizendo que as pessoas, né, que querem entrar na maçonaria, procure de princípio que se essa potência tenha legalidade jurídica, porque somente assim essa potência é uma potência regular. Eu já digo ao contrário. Procure saber se essa potência tem a regularidade na origem, se essa potência de fato é portadora da transmissão de áurea catena, se ela foi constituída dentro dos princípios do que consiste a tradição, foi legalmente constituída por maçons, devidamente iniciados, elevados, exaltados, por 3 lojas simbólicas legalmente constituídas, que deu a formação da grande loja. Procure saber isso, porque se você está entrando em uma potência maçônica que não tem esses princípios na regularidade, na origem, você está entrando em uma potência falsa, que não é maçonaria, é de fato uma instituição
uma instituição sem fim lucrativo denominada com a gramatura, digamos assim, com o nome de fantasia de uma potência maçônica. Então eu faço essa afirmação a você, não caia nessa, não caia nessa. Quando você ouvir de uma pessoa dizer que a regularidade deles estão pelo simples fato de ter um CNPJ, não caia nessa, porque não é maçonaria. A maçonaria consiste na regularidade na origem. E a regularidade do que consiste a se tornar uma pessoa jurídica foi como eu te apresentei. É necessário? Para que o Estado não venha te acusar de coisas ilícitas. Se você esteja fazendo, enriquecendo de forma, digamos assim, esporádica, sem dar satisfação ao Estado. Por isso que o Estado exige que você se torne uma pessoa jurídica para que ele fique ali te fiscalizando diretamente para onde vai o fluxo do dinheiro, porque o dinheiro, nós sabemos que não te pertence, o dinheiro pertence ao sistema econômico mundial, né? E aí tem que saber para onde esse dinheiro está indo. Simples assim. Te amo sem te conhecer.